Oi, eu sou Cris Devacante, vou fazer a leitura agora da lunação de Virgem, que acontece aí no mês de setembro, e traz a tônica, né, da energia para esse mês. Então, a lunação ela acontece dia 6, às 21h51. Nós temos lua crescente dia 13, lua cheia dia 20, lua minguante dia 28 e vai até o dia 5 de outubro, que no dia 6 a gente começa o próximo ciclo, tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, a lunação ela começa quando é o momento da lua nova, quando se configura pelo Sol e pela Lua em conjunção, que estão a 14 graus no signo de Virgem. Então nós passamos um ciclo aí trabalhando Câncer, que é o nosso emocional, a nossa raiz, o nosso passado, a nossa origem, da gente olhar para tudo isso que tem por dentro. Depois a gente trabalhou a nossa essência, né, o nosso autoconhecimento na alunação de Leão, o que move o nosso coração, da gente se conhecer, da gente se resgatar, da gente se perceber, descobrir o nosso valor diante do mundo. E aí tudo é uma sequência. Agora com essa alunação em Virgem, ela vem a lapidação de tudo que a gente se descobriu. Então é o momento que a gente se reorganiza, que a gente trabalha ali diante de todas essas constatações, de todas as coisas que a gente foi percebendo, né, que vem de dentro, que forma a gente, do que a gente é feito, quem nós somos, o que a gente precisa melhorar. Então é um momento de fazer uma reforma íntima, de fazer uma faxina interna, não só interna, mas na vida. Então é um processo de esforço, é um processo de purificação, é um processo de mudança desse eu que está se preparando, se lapidando, se reconstruindo para ser uma pessoa melhor. Ele coincide com Rosh Hashanah, que é bem a virada, o início do ano cabalístico, que começa no dia 6 ao pôr do sol e se estende até o dia 8 ao pôr do sol. Então pega bem o feriado do dia 7 de setembro, que vai ter configurações bem fortes, inclusive, nesse momento, né, como a vida, a energia, o céu está sempre muito alinhado, e traz nesse processo, né, um processo que trabalha muito o perdão, para a gente ter esse contato mais próximo de Deus, do Criador, para ter esse momento ali de olhar e se arrepender do que for necessário, para acessar todas as oportunidades que estão abertas a partir de aí para o que vem em seguida, né, para esse novo ano, tá? Então, nesse momento, né, a gente trabalha muito alinhado ali com a astrologia, esse processo de autoanálise, de reflexões, do discernimento, da gente fazer realmente uma triagem na nossa vida, no nosso contexto, né, dentro do que a gente está elaborando, do que a gente está sendo, né, para fazer ali um reparo no caminho, né, ajustar o prumo das coisas. Essa lua e esse sol, eles estão fazendo um trígono aqui exato com Urano em Touro, que é um dos grandes transformadores aí desses tempos, que está transformando a nossa realidade, está transformando tudo que a gente tem aqui na nossa vida, os nossos valores. Fazendo um trígono é um aspecto positivo, ajudando a gente a reformar, a trazer uma inovação. Então, esse processo de criação, quando nós estamos aqui no Brasil, cai esse horário do ascendente em Touro, levando esse Urano para casa 1, que é como a gente percebe o mundo, como a gente se comporta, como a gente se posiciona, é a nossa personalidade. É ali o personagem que a gente veste, a nossa imagem, a nossa aparência, o nosso corpo, que também vai refletir essa mudança. Então pode ser que nesse processo de limpeza e de reorganização, assim, a gente sinta vontade, inclusive, de mudar a nossa aparência física, de mudar alguma coisa no nosso corpo, de mudar alguma coisa no nosso comportamento, porque vai estar refletindo fora os processos que nós estamos limpando dentro, tá? Aqui a regência, né, de Virgem é Mercúrio. Mercúrio está em Libra, trazendo bem esse ponto de equilíbrio, a necessidade da gente olhar ali tudo, né, todos os pontos de vistas, tudo que a gente está percebendo, analisar as questões e trazer ali uma decisão, um posicionamento.
Então, através do conhecimento de analisar todos os parâmetros, a gente toma um rumo, a gente deixa para trás as coisas que não fazem mais parte para fazer novas escolhas. Esse Mercúrio aqui, ele está fazendo uma oposição, né, com Quiron, que é a dor ali da nossa individualidade, da nossa identidade, de quem a gente é, quem esse indivíduo é. Então, está ajudando a enxergar, né, o que a gente precisa curar, o que a gente precisa resolver, né, em quem nós somos. E ele está fazendo aqui um trígono com Saturno, que é também um grande professor, né, que é onde a gente tem os pontos mais desafiadores deste ano. Então, sempre onde Saturno está passando, são as questões mais trabalhosas que ficam batendo na tecla, que a gente precisa dar conta, que a gente precisa resolver na vida da gente. Mas é um bom aspecto. Então, essa capacidade analítica, racional, da gente colocar todos esses pontos ali na mesa e conseguir enxergar, ajuda a gente a resolver, a conseguir equilibrar, a conseguir corrigir as coisas que a gente precisa. E ele está fazendo um triângulo azul aqui, né? Ele faz um trígono com o nó do norte, que também é um ponto de correção, que forma assim um trígono aqui com Mercúrio, que o programa aqui não está marcando, mas 5 graus é considerado, tá? Então, esses aspectos aqui, ele está na mente ligando 2 pontos de correção kármica, tanto Saturno quanto o nó do norte, nos elementos de ar, que é um elemento da racionalidade, da nossa visão, da nossa mente, da forma como a gente se relaciona, como a gente lida com as pessoas à nossa volta, com o social. Então, a gente está conseguindo encontrar ali caminhos, encontrar uma visão para conseguir entender coisas de outra forma, abrir a visão para o futuro, abrir a mente para outras percepções diferentes das que a gente tinha, e isso foca e direciona muito para a gente aprender a se relacionar, para a gente aprender a viver num coletivo, a lidar com as pessoas à nossa volta, tá? Então, tá amparando tudo isso. Nesse processo ainda, a gente tem Marte, né, que é ali a nossa atitude, a nossa força de ação, que está em Virgem. Então, a gente está numa força muito grande de realmente limpar a nossa vida. É um momento muito produtivo para a gente organizar a casa, organizar os arquivos, organizar armário, organizar tudo que a gente precisa. A gente precisa limpar, não só dentro, e às vezes ajuda muito a gente limpar o nosso entorno, o nosso espaço sagrado, né, o espaço ali que nos contém, porque é um reflexo, né? O externo é um reflexo de dentro. Quando a gente mexe e organiza esse espaço também, ajuda muito a como a gente se sente dentro, a trazer esses processos aí de limpeza, né, de ordem. Então, essas ações que nós estamos empenhados a trabalhar, a colocar as coisas em prática, ela está fazendo aqui uma oposição com o Netuno, que aconteceu uns dias antes, assim, no momento exato, mas ainda está formado, né, nesse mapa, marcando esse ciclo. Então, a gente se vê ali de coisas que a gente precisa realmente sair da ilusão, que a gente precisa perceber, são os nossos erros, as nossas atitudes que às vezes estavam equivocadas, ou que a gente não tinha noção, ou que a gente não tinha consciência, ou que a gente não percebia, que a gente precisa ponderar o que é certo e o que é errado, né? Às vezes a gente faz coisas por ignorância, né? Por não saber ali ainda que aquele parâmetro não era uma coisa bacana, não era uma coisa correta, né? E é um momento da gente olhar para esses erros, é um momento para trazer esse arrependimento, que é muito o que fala o Rosh Hashanah, que é esse processo da gente estar com o Criador e ver o que a gente se arrepende, né? Não como um mártir trazendo a culpa, né? Trazendo ali uma autodepreciação, mas como o que precisa ser corrigido a partir de então e o que a gente precisa fazer para se empenhar neste trabalho.
E aí esse Marte, ele está fazendo um trígono com Plutão, e esse é um momento exato aí junto com a alunação, então tem uma força muito grande da gente realmente ter essa força poderosa de cura, de regeneração, para mudar, para transformar a nossa realidade, para através desses passos, né, dessa reorganização, dessa capacidade analítica ali sendo colocada em prática, a gente realmente está transformando uma base maior, a gente está transformando o nosso caminho a longo prazo. Então isso tem consequências profundas na vida da gente. Então, cada passo, né, cada atitude conta e é muito importante. E a gente se sente muito empenhado, muito forte, muito disposto de manifestar essa luz interna, porque Virgem é essa fagulha dessa luz interna que ajuda a gente a se desenvolver, que ajuda a apoiar o próximo, que ajuda a apoiar o desenvolvimento do outro, que dá suporte uns aos outros. Né? E a gente está trabalhando essa lapidação não só para a gente, né, no nosso processo do que a gente precisa melhorar, mas também muito já entrando nesse processo do entorno, o quanto a gente participa, o quanto influi, o quanto a gente se relaciona, né, o quanto um desenvolve e acaba desencadeando o processo das outras pessoas também. Então a gente tem uma influência muito forte, que a gente percebeu isso muito grande na alunação anterior em Leão, né? O que o nosso eu manifesta e influencia o nosso entorno. E aí ter consciência de que cada ação ela é transformadora, mas não só da nossa realidade. E, inclusive esse Plutão ele faz um aspecto também aí já tenso, né? Uma quadratura, mas no momento exato também com essa passagem com a Vênus em Libra, que é a regente desse ano, que faz a gente olhar para os nossos valores. Então, nesse momento, o que precisa ser transformado diante do que a gente coloca ali a prioridade, a importância, os nossos valores financeiros, os nossos valores ali em relação a dinheiro, ao material, o peso que a gente coloca nas coisas, e os nossos relacionamentos, as nossas parcerias, porque está em Libra. Né? Então, o que a gente enxerga das nossas relações traz aqui uma necessidade de transformação bem profunda. Então, isso pode levar a alguns rompimentos, pode levar aí algumas relações se dissolvendo, né, e passando por um processo aí de separação por conta dessa quadratura com Plutão. E realmente a gente faz uma triagem, né, do que serve, do que continua, quais as parcerias que valem a pena, quais que a gente conta e quais que realmente precisam passar ali por uma morte, por um encerramento, né, por um final de ciclo, e a gente precisa abrir mão, porque não dá para levar tudo nesse próximo momento. Mesmo, né, as relações que estão continuando, elas vão passar ali por um processo de cura, um processo de transformação, é um processo profundo de olhar para todo esse sentimento e tentar trazer um equilíbrio de igualdade entre as partes, né? Então, tem essa tensão aí de coisas que precisam ser lapidadas e resolvidas também nas nossas relações, também nos nossos valores. E aí, por sua vez, a Vênus também faz um trígono exato com o Júpiter, que está em Aquário, que é o momento da gente se desenvolver. Então, todos esses processos, mesmo os términos, mesmo esses processos mais desafiadores, do que a gente precisa limpar, do que a gente precisa resolver, tá ajudando a gente a se direcionar para lugares que a gente ainda não foi, para lugares que a gente ainda não alcançou em direção a esse futuro. Tá levando a gente para um crescimento, para uma expansão em relação a como a gente lida com as pessoas, com os nossos valores, com o nosso crescimento financeiro, com as nossas parcerias, com as pessoas que a gente escolhe para a nossa vida, com tudo que a gente precisa levar adiante, né? Então é um processo forte de triagem que realmente todas as oportunidades estão ali abertas e disponíveis, mas ela está sendo muito firme, né, para a gente fazer a triagem a partir da nossa visão, para realmente colocar nossa capacidade analítica para tomar decisões
E coisas que a gente precisa deixar para trás e precisa finalizar, precisa corrigir, precisa resolver, a gente tem uma força muito grande para direcionar e resolver, sair da procrastinação, sair ali do medo, ter esse enfrentamento do que precisa realmente ser feito. E depende de nós, né? Esse trabalho de correção, de lapidação. E isso é o que ajuda a levar a todos nós para esse caminho de crescimento, de desenvolvimento. Então é para o nosso bem. E aí esse Júpiter faz um quincunce com Marte. Então são ajustes que a gente precisa fazer nas nossas ações, né? Se a gente continua agindo da mesma forma, a gente continua cometendo os mesmos erros. Então, para alcançar esse desenvolvimento, também vai ter uma triagem, vai ter ali um acerto, né, nas nossas ações, no nosso comportamento, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, tá? Então é isso, gente, é um mês assim bem tenso, bem forte, né? Quando a gente estiver na lua cheia ainda lá no dia 20, no dia 22 a gente entra com o sol no signo de Libra. E aí a gente adentra a primavera aqui no hemisfério sul. Então, quando a gente passa para esse momento, é como se a lua entrasse ali na lua crescente. É equivalente, digamos assim. A gente sai do inverno, da caverna, da hibernação, para florescer a nossa alma, para levar aí para o movimento externo. O calor nos leva para fora, para a gente começar a ir em busca das nossas decisões, do que a gente foi amadurecendo, do que a gente foi plantando, das intenções que a gente foi desejando aí durante o inverno, e a gente começa a colocar a mão na massa e realmente ir em busca, né? Então é um trabalho agora realmente da gente saber o que quer, limpar, arregaçar as mangas, né? E começar a se direcionar para isso, tá? E já estamos em setembro, né? Daí seguem os processos que tudo é uma sequência um do outro, tá bom? Então é isso, gente. Tenham um ótimo mês, que vocês aproveitem todos esses processos de se purificar, de pôr ordem na casa, de resolver tudo o que precisa, de trazer essa conexão, essa consciência para tudo que precisa ser melhorado e lapidado no seu ser, na sua volta, nas suas relações, na sua vida, e que não tenham medo, né? Que é um passo de cada vez, é bem virgem, um passo de cada vez que a gente chega lá e vai ajustando e vai criando, vai mudando, vai trazendo a renovação desse caminho maior, tá bom? É isso, um beijo, até o mês que vem.